Então, o primeiro passo foi desenvolver o projeto, o segundo passo foi fazer o primeiro approach de amostras, né? Para que a gente conseguisse definir o padrão do material que a gente queria no projeto. E conseguimos chegar no travertino Navona, né? Nesse travertino palherino, perdão, e no marrom imperador. O material italiano e outro material espanhol. Quando nós definimos, né, a empresa que seria a executora do projeto, eu e o Renato tivemos a oportunidade de ir para a Itália, né? Então nós fomos primeiro à região de Tivoli, próximo a Roma, para escolher os blocos de travertino que seriam utilizados no projeto, né? Então a gente marcou, definiu, determinou o padrão que seria utilizado e realmente isso foi seguido em toda a etapa do projeto. Então o material foi extraído especificamente para esse projeto, houve um acompanhamento de todos os embarques lá na Itália, então esse material veio sob um rigoroso controle de qualidade, né, até chegar ao depósito aqui da empresa que executou os serviços de beneficiamento e colocação, que foi a Euromarble. Da mesma forma, nesta mesma viagem a gente estivemos também na Espanha, onde se localiza a jazida de marrom imperador, na região de Alicante, mais ali ao sul. E ali a gente também fez o mesmo processo, um processo de seleção de blocos e chapas, e havia aí uma intenção muito grande, né, de se conseguir o melhor material, o material que a gente tivesse a melhor qualidade possível. A gente obteve isso. O travertino é um material que está aplicado nesse projeto, é um material extremamente clarinho, pouquíssimos veios acinzentados, né? Em contrapartida, o marrom, ele apresenta um pouco do branco, que é uma característica que enobrece o material. Então eu acho que, Rafael, é esse lado do material importado, e depois contou com o beneficiamento do pessoal lá da Euromarble, que trabalharam muito bem no projeto. Eu acho que foi uma junção de várias iniciativas e boas ideias. E o material ficou muito bem instalado, né? Quando instalado, ele ficou perfeito, né? O material está perfeito. Eu acho que está muito, muito, muito de acordo com a concepção do projeto do PEI. Eu me lembro que os primeiros desenhos, né? E a gente mostrava esses desenhos para muitas pessoas, muitas empresas aqui no Brasil que tinham que fazer o beneficiamento, e os camaradas começavam a coçar a cabeça: puxa, mas esse alinhamento tem que ser respeitado em relação àquele alinhamento. E a paginação da colocação está perfeita também. Exatamente. Se olhar, então, casa direto. Casa a caso, perfeito, não tem nenhuma alteração. Ou seja, todos trabalharam de uma forma muito profissional para a gente conseguir chegar a esse objetivo, que é ter esse revestimento maravilhoso. Hoje ele está impecável, né? Então, esse eu acho que seria o grande ponto para ser falado do que a gente entende como os materiais importados. Passada a fase dos importados, nós passamos para as fases dos materiais nacionais, que são os materiais externos, né? Granitos. Que seguiram um projeto de paisagismo, né? Que foi o projeto... Tom Bosley que é o projeto. Isso, Tom Bosley que fez o projeto. E quando a gente começou a olhar esse projeto de paisagismo, né? A gente começou a desenvolver as juntas de alívio, as espessuras, porque ali você tem passagem de carros e de caminhões, possivelmente para transportar equipamentos, obras de arte que vão estar aqui, né, nessa área do teatro. Eu olhei aquilo lá e falei: pô, Rafael, mas nós vamos fazer isso aqui mesmo? É isso mesmo, com todas essas espessuras? A gente tem placas lá de 5, de 8, de 15, de 20 centímetros de espessura, que não é usual no mercado. São quase raras, ou melhor dizendo, são raras as obras que têm esse tipo de preocupação. E o Rafael seguiu fielmente aquilo que estava no projeto. Então nós tivemos que partir para 3 materiais para criar um degradê de cores, né? Então trabalhou com 3 colorações, né? Tivemos um granito preto, um granito branco que vem lá do Ceará e um granito que ele fica ali numa tonalidade intermediária entre o preto e o branco. Demorou para chegar nessa seleção, né? Você lembra? A gente fez várias e várias amostras, fizemos vários protótipos, fizemos protótipo de piso, fizemos protótipos da canjiquinha, para encontrar aquilo que realmente refletisse o desejo, né, do projeto de paisagismo e, obviamente, também o gosto pessoal do Rafael, que é muito importante. Eu me formei aqui na FAUSP, né? Depois fui estudar no Japão por um ano e depois fiz mestrado na Universidade de Colômbia, mestrado em arquitetura e urbanismo, na verdade, desenho urbano, né?
Aí morei 7 anos em Nova York trabalhando para um escritório de Urban Design, um escritório que fez o master plan do Battery Park City. Então, Legal. daí vem a minha bagagem urbana. a minha bagagem de desenho urbano, de relacionar arquitetura com a cidade, né? Aí depois trabalhei 5 anos, fui para o Japão trabalhar 5 anos com o Tadao Ando. Tadao Ando, eu me lembro dessa Tadao parte. Ando, que por sua vez já é um arquiteto mais autoral, né, que faz obras de museus, centros culturais, etc. Então, isso eu acho que eu pude treinar um pouco mais a sensibilidade em relação à arquitetura, né? Foi quando depois de quase mais de 12 anos fora do Brasil, retornei para São Paulo, né, para abrir meu próprio escritório e trabalhar dessa forma, juntar arquitetura, mas sempre voltada a pensar a cidade, né, a relação da arquitetura com a cidade. Isso é raro, né? O pessoal não pensa assim, não entende. E foi justamente essa minha inquietude em relação ao fazer arquitetura aqui no Brasil, em São Paulo, que a arquitetura ou era aquele discurso, né, da democracia, dos espaços urbanos, numa faculdade com uma Direito à FAO, cidade, né? direito à cidade, espaço democrático, que ficava só no discurso e não acontecia nada, né? E, por outro lado, tinha os incorporadores que também não pensavam essas coisas. Só pensavam no terreno, eu tenho um terreno tanto por tanto e vou fazer um prédio. O que você pode botar lá naquele projeto? Então, nessa época, já no final dos anos 90, eu via que faltava essa ligação, né, entre a arquitetura e a cidade. Ou seja, ainda falta. Né? Ainda falta. E o que vendeu o teu projeto foi realmente você foi o único que pensou no lado urbano. Ah, foi? Então, nossa. Não, mas é que é engraçado, porque realmente você veio com aquela ideia, vou fazer assim, pilotiza, assado, a praça aqui, a praça ali. Os outros pensaram muito... No teatro como objeto. Como objeto, escultura, o teatro vai ter assim, a parede assim. Isso é uma preocupação que não era no momento. A preocupação no momento era como é que tu ia implantar esse negócio, como é que ia ser o espaço. E você tinha esse viés urbano e você realmente conseguiu interpretar o negócio. E você fez um approach também que eu gostei, que era um approach por etapas, né? Tu foi explorando os assuntos. Se fizer assim, pode ser assado. Se fizer assim, pode ser isso. E a gente foi discutindo. Isso aí também é bom porque o incorporador, a gente participa do processo. Está vendo? Então, vamos por aqui, porque vamos por lá. Ou seja, nos Estados Unidos, etc., na Europa, é um processo mais comum, assim, de você construir um projeto a partir da participação do cliente, né, do alinhamento, do consenso, da construção de um consenso de conceito de projeto, né? Porque, no final, eu acredito que a gente, arquiteto, é um pouco artista, mas é um prestador de serviço. Evidente. Né? Então, se a gente não escutar o cliente, para quem que a gente está prestando serviço? Não é para a gente mesmo. Para ninguém, para a sociedade, para o bem comum que eles falam. Né? Então, no fim, fica uma porcaria. Então, foi muito interessante. Eu lembro, a cada 2 semanas a gente tinha uma reunião. Né? Primeiro, eu acho que na primeira reunião eu apresentei uma análise do terreno, da situação onde o teatro seria construído com o entorno, né, para a gente ter esse entendimento, né, do contexto onde o teatro ia ser construído. Eu até lembro de ter apresentado umas plantas com escalas, né, de outros espaços urbanos similares em escala. Me lembro disso aí. Né? Essa é uma comparação com outros espaços. O Battery Park City, o Bryant Park. A gente apresentou alguns casos brasileiros aqui de São Paulo também, porque o entendimento da escala, né, daquele espaço que a gente vai ter a intervenção, é importante não somente para o arquiteto, mas para o cliente também. Então, aquele método de apresentar uma análise inicial para a gente colocar cliente, arquiteto, todo mundo na mesma página em relação a entender a escala da intervenção que a gente vai estar propondo, foi fundamental, eu acho. Né? Aí depois a gente, através dessa análise, aí sim a gente foi começar a propor, né, não a arquitetura, mas a relação da
futura arquitetura com o espaço da praça, da cidade. Né? Eu me lembro que quando você trouxe, numa dessas discussões, você trouxe a ideia do pilotismo. Né? Isso. E eu era contra pilotismo, porque eu tinha lembro. Um problema. Pilotismo me lembrava o modernismo, que eu achei sempre ruim, então eu disse, pilotismo, não. Mas realmente, você explicou, o negócio foi evoluindo e eu achei, no final, eu acabei aceitando e foi uma das coisas boas do projeto. Hoje é que está em pilotismo, ficou muito melhor. E tem essa praça coberta e a praça descoberta, né? Então e ficou um espaço ali muito bom. Nós também discutimos muito qual altura, 5 metros, 6 metros. Eu lembro de ter feito vários cortes de vários exemplos de pilotis, né? O MAN, o MASP, o MAN lá no Rio tem essa altura, o MASP tem essa altura. E o nosso prédio aqui vai ter essa altura. O que o senhor acha? Não sei o quê. O senhor falava, eu acho que está baixo ainda, está baixo. Aí aumenta. A gente chegou a aumentar a altura até chegar no topo do limite do que era possível, né? Em termos de... Não, ficou bom. Eu sempre achei que era pouco, mas eu achei que ficou 5 metros hoje. Tá bom para burro. Ficou muito bom. E aí teve também uma discussão que nós tínhamos muito... Aí depois, nós não tínhamos ainda as cadeiras, né? Porque as cadeiras estavam aquele negócio, o Nepomuceno nessa discussão, só pode ser... Eu disputava, estava tudo ruim. Aí quando chegou a cadeira, essa eu não apresentei porque era muito cara, né? Como assim não apresentou? Aí a cadeira era aquela que ia resolver todo o nosso problema, porque você fez um negócio pilotis, onde é que a gente embutia as cadeiras? Né? Isso. No início era um sistema que as cadeiras subiam tipo numa gaiola para cima, né? Ficava pendurado no teto, escondido e tal. Realmente a solução que a gente fez foi a melhor. E outra coisa que discutimos muito também, eu me lembro, é a tal da fachada, né? Aí travou, né? Que nós ficamos meses discutindo. Não, eu lembro que aquele fornecedor fez até um mock-up lá no Chile, né? Nos mandou, até ficou bonito aquele mock-up lá. Aí eu achei que já ia daquele jeito e de repente, não, vamos ter que estudar isso daí, não gostei. Eu lembro que tinha um cara também dos Estados Unidos que a gente conversou, que tinha toda uma ideia de fazer o consultor lá. O consultor era do... Depois era... Que era consultor de fachada, né? Isso, que tinha isso. Mas foi difícil a gente chegar nesse consenso, porque a ideia original do teatro, que nós não aplicamos, não era um teatro, era um espaço... Que até tem umas maquetes aí. Eu lembro. Era um espaço aquela maquete de madeira. Exatamente. Que o Pedro tinha construído. Exatamente. A maquete de madeira, o espaço ia ser com umas pontes rolantes. Esse é um negócio bem diferente. Mas... Era mais um anfiteatro na praça do Santiago. Era um negócio, sei lá, que a gente inventou, que chamava O Cubo, porque não era nada. Mas é engraçado como a gente discutiu esse projeto, como teve discussão, como teve... Foi a exaustão dos pontos e... Esticou, e hoje está pronto, né? E hoje você vê, puta, mas ainda bem que está pronto. Realmente, começou com uma coisa pequenininha, né? Uma simples cobertura e foi evoluindo. Não, para você vai ficar, eu acho que... Porque realmente aqui no Brasil o mercado é carente, é pobre de dar oportunidades. Na verdade é essa. Para você... Um arquiteto mais urbanista. Aqui todo mundo chama de arquiteto urbanista, mas ninguém é urbanista. É só o nome. A USP, o cara é formado em arquitetura urbanista. Não tem. E é engraçado que o urbanismo é uma coisa que está mal entendida ainda, né? Você vê que quando eu estava com o Tom Bosner aqui, que é o paisagista, eu soube visitar os pés na parede. Não tem nada, não tem nenhum prédio que tenha urbano aqui. É tudo um jardim aqui, outro jardim ali. Ninguém tem, ou é cheio de ruas para entrar e sair, mas não tem nada. Ninguém pensa. É engraçado que o cara... o que é urbano, na verdade, não é muita coisa, mas é um pouquinho que o cara não pensa, né? Pensar na escala do pedestre, na verdade, né? Exatamente. A escala do pedestre, ou seja, a maioria dos prédios aqui foram desenhados e construídos como se estivesse num subúrbio americano. E eu acho que você somou muito no projeto, o projeto do teatro, tudo que a gente passou, que a gente discutiu, mas ele realmente chegou no final, ficou muito bom. E é legal ter você, um arquiteto, quer dizer, relativamente jovem, né? Então foi legal, acho que foi uma experiência boa para nós também.
ter alguém que trouxesse ideias novas, conceitos novos. Trouxesse ideias novas e tem esse viés urbano. Eu acho que até que é um crime não se usar mais e a pessoa entender que está tão carente do lado urbano e não usa mais. É impressionado e muito feliz pela transparência que se conseguiu com a fachada aí do fundo do palco do teatro. Eu passei uma vez aqui à noite, tinha uma luzinha lá dentro. Mas só essa luzinha mostrava todo o teatro para a cidade, ou seja, mesmo à noite, né, com o teatro em funcionamento, com as pessoas lá dentro, a luz emanando de lá de dentro do teatro, vai criar um dinamismo, uma sensação de segurança, de conforto, de urbanidade, que realmente eu acho que vai ser maravilhoso. Realmente, são conceitos que a gente brigou no projeto e você vê que eles vão ter um efeito depois, né? Eu acho que o melhor está por vir, por isso. É verdade. O melhor está por vir. Lembra da baleia? Lembro, né? Também que eu fiz vários estudos e tal. Você pediu, faz um estudo, aí você fez uma opção de estudo e tal. Um dia eu cheguei e disse, não, eu vou fazer uma baleia. Mas acho que também foi engraçado esse processo. Eu acho que havia assim, a gente uma equipe disposta a explorar ideias e as ideias muito discutidas, muito tempo discutindo, mas elas, no fim, como ela se ajustava e ia se moldando, ela aparecia uma ideia que funcionava, né? Depois eu acho que ela teve um resultado. Com certeza. Eu sempre acredito quando o conceito é forte, né? Você cria uma estrutura de uma espinha dorsal principal do projeto. Se o projeto vai para cá ou vai para lá, um acabamento muda aqui, a fachada muda ali, não importa. Se o conceito, né, a estrutura, a espinha dorsal do projeto é forte e firme, ela funciona. Isso é uma coisa que a gente sempre pensou no projeto como um conceito, né? O que eu vou fazer? Aí a gente foi desenhando. Esse foi um negócio também que posso dizer que eu fiquei satisfeito. Né? Justamente. É isso que eu acho que vai fazer o empreendimento funcionar, essa transparência, a urbanidade, né? Fluidez, a fachada ativa, né? Apesar de ser o teatro, esse grande problema do teatro ser um volume fechado, introspectivo, né? Imagine se a gente tivesse implantado o teatro no térreo com uma fachada cega voltado para a praça. Nossa, teria matado o projeto, né? Realmente a gente foi muito feliz, eu acho, nessas escolhas que a gente fez ao longo do processo. A gente foi nesse aspecto, a gente teve, acho que muita sorte, viu, Regi? Que ótimo. Porque sem sorte, às vezes, as coisas não acontecem. Verdade. O que você espera que esse teatro assim, traga para você como... Olha, eu não sou o tipo de arquiteto que busca fama, não sei. Realmente o que me faz feliz e que me motiva a continuar nessa profissão é ver o seu projeto realizado, bem executado e sendo utilizado pela população e pelos usuários de forma dinâmica. Eu acho que essa utilização vai dar uma discussão, vai mexer um pouquinho, né? As pessoas talvez entendam mais e valorizem mais um trabalho com esse foco, com esses conceitos que você trouxe, que nós mexemos juntos. Eu acho que nesse sentido é uma experiência. Então, se no futuro esse teatro servir ou esse espaço, né, como um todo, o empreendimento como um todo, servir de modelo, e eu acho que vai servir de modelo, né, aí eu fico muito feliz, ou seja, de ter participado de um processo tão bacana como esse, que é único, eu acho, né, que só isso eu acho que me sentirei feliz e realizado.